Eu tenho algo da parte de Deus, assim creio, para falar, meus irmãos. Estamos tratando esses dias sobre a importância da igreja local. Mas eu preparei um sermão, inclusive pensando nisso e remoendo com o Senhor. Mas de onde começa tudo isso? Como é que estes que fazem parte desta igreja lavada, remida, comprada pelo Senhor, adornada por Ele, como é que eles precisam viver? Que mensagem eles precisam carregar? Hoje vemos tantas distorções, né? E aquilo que, me permitam, as pseudo-igrejas que fazem um grande desserviço para a fé, elas trazem uma mensagem que não é o Evangelho do Senhor. A maneira e a relevância que elas buscam através de números não tem nada a ver com o nosso Senhor Jesus. E eu creio que talvez o texto de hoje nos indique isso. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de São João, no capítulo 1. E à medida que encontrar, coloque-se de pé em reverência às Escrituras. Nós vamos ler do versículo 19 até o 34. Diz assim a palavra do nosso Deus: Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe, e então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam! É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E ouvi e testifico que este é o Filho de Deus. O Filho de Deus. Abençoada seja a leitura das Escrituras. Vamos sentar. Meus preciosos irmãos, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Parece uma pergunta simples e até óbvia, né? Porque nós trazemos respostas já prontas, né? Mas às vezes essa resposta ela não faz parte de uma reflexão profunda.
não faz parte daquilo que de fato ocorreu em nossa vida, da transformação que o Senhor Jesus, e somente Ele, pode promover. Por isso que nesse segundo momento eu pergunto a você, quem é Jesus para você? Que títulos você daria a Ele a fim de apresentá-lo a alguém? Como a ICNV Maceió pode e deve apresentar este Jesus a esta cidade? Quais títulos nós podemos dar a Ele que o representem para esta cidade? Daqui a pouco tempo é Páscoa, mais um mês e um pouquinho Páscoa. E todos os anos nós vemos nos canais, levantar o tema, o Jesus histórico. Quem foi Jesus, quem foi este Galileu, quem foi este que viveu em Jerusalém, quem foi este, e nesse clima de guerra entre palestinos, israelenses, Hamás e tal, como Jesus se portaria. Então esse tema ele vai voltar daqui a pouquinho de novo, na tentativa de responder, quem é este Jesus? Ao longo na história nós temos vários que tentaram e ainda tentam responder essa pergunta. Por exemplo, se você perguntar a um muçulmano quem é Jesus para ele, o que ele dirá? Um muçulmano dirá que Jesus é um grande profeta, menor do que Maomé. Está inclusive no Alcorão, e ele nasceu realmente de uma virgem, mas ele é apenas um grande profeta, o maior dos profetas, porém menor que Maomé. Tudo bem? Se você perguntar a um judeu, hoje, o que ele dirá? Os não tão ortodoxos ou radicais, rabinos atuais, eles vão dizer, não, Jesus, uma figura histórica, e foi um rabino. Uma escola rabínica não tão bem definida, mas foi um rabino, um grande rabino. Ele, inclusive, ensinou muitíssimo bem a tradição oral da Torá. Um judeu, alguns deles irão responder isso para nós. Se formos para outras religiões, vão dizer assim, quem é Jesus para você? E talvez um budista diga, uma pessoa iluminadíssima. Um ser humano que alcançou o nirvana, tão iluminado que é digno de ser seguido e que os seus princípios possam ser observados, porque aquele ser humano encontrou o nirvana e a perfeição espiritual. Talvez um budista, um gnóstico diria isso. Há quem diga apenas que ele foi, pelo que eu entendo, uma boa pessoa. Mas, se eu não me engano, foi o reverendo Tim Keller que disse o seguinte, quem danado mata boas pessoas? Nós matamos aqueles que são ameaças. Nós perseguimos aqueles a qual querem nos... Tim Keller disse isso certa vez. E há outros também que afirmam que Jesus é apenas uma farsa, uma fantasia criada pelos seus seguidores. Há muitos que afirmam isso, infelizmente. Os próprios fariseus, uma vez, chegaram para ele e disseram, mestre, sabemos que és mestre da parte de Deus, porque o que tu fazes só pode ser autorizado por Deus. Os fariseus, viu? Os fariseus disseram isso. Aí, se a gente aproxima para os seus discípulos, nós vemos uma das mais belas declarações acerca de quem ele é, dita por Pedro. Tu és o Filho de Deus, o Cristo de Deus. Tu és o Filho do Deus vivo, o próprio discípulo Pedro. Trazendo mais aqui ainda para o texto sagrado que acabamos de ler, nós vemos João o Batista, seu primo, que disse o que acerca dele? És o Cordeiro de Deus, que tira. E
talvez, meus irmãos, a declaração mais importante de todo o Novo Testamento. Por quê? Porque essa declaração, ela linka a nova com a velha aliança, ou a velha aliança com a nova. Porque desde os sacrifícios da antiguidade até o Cristo, tudo está conectado. E João, o Batista, então, faz esta declaração deveras importante. João, o evangelista que escreveu este evangelho, logo no início desse capítulo, ele vai dizer que Jesus é o Logos, que Jesus é o Criador e sustentador de todas as coisas. João diz que ele é o próprio Deus. E mais, ele diz que este Deus veio tabernacular, habitar entre nós. Os filósofos gregos diziam que o Logos existia, afinal de contas o mundo é tão organizado que não podia ser feito do nada. Existe uma ordem, e esta ordem é o Logos, só que este Logos ele é impessoal, ele ficou distante da sua criação. Aí João, o evangelista, vai dizer, não, este Logos é o Criador de tudo que há, e incriado ele foi. E digo mais a vocês, este Logos que vocês afirmam dizer que ficou distante da sua criação, não! Este Logos veio habitar entre nós, esse Logos se fez carne, aleluia! De modo que podemos tirar já um pequeno ensinamento daí. Jesus sabe muito bem o que é sofrer. Jesus sabe as dores que nós passamos. Jesus conhece as nossas lutas. Ele não é esse Deus distante, impessoal. Ele é um Deus junto, presente do seu povo e da sua preciosa igreja. Igreja comprada, lavada, remida, adornada por Ele. Ele conhece você, meu irmão. Ele conhece as suas lutas, as noites sem sono, as preocupações dos boletos. Alguém comigo? Glória! Ele conhece, Ele conhece. Pois bem, meus irmãos, João agora traz um tremendo testemunho dito por outro João, seu primo. Uma figura, e agora pensemos em João. Que figura esquisita. Quando você pensa em João, como é que você pensa nele? Vamos fazer uma viagem? Vamos nos imaginar na Judéia agora? Vamos nos imaginar do lado de Betânia, Jordão, do outro lado a Judéia. E a gente se depara com essa figura muito peculiar, João. João. Como é que você vê João? Temos algumas descrições dele. Né? Ele usava um terno bem cortado. Não? Era o quê, hein? Pele de camelo, Olha, eu não sei, eu ganhei um chapéu daqueles de cangaceiro uma vez, feito de couro de bode. Bicho federente da molesta. Mas fede. Aí eu fico imaginando João com aquelas peles no corpo. João, eu acho que não cheirava muito bem, não. Depois eu vejo a dieta de João, fitness. Pensa numa dieta fitness. Mel silvestre, o quê? Gafanhoto. Se João fosse paraibano, era mel de rapadura e tanajura. Eu tenho certeza. Então imagine que figura desengrenhada. Eu também imagino João descabelado. Eu não sei porquê. Quando eu penso em João, talvez um dia eu direi, mas eu imaginava o Senhor tão desmantelado, mas não é tanto assim não. Quando nos encontrarmos na glória. Mas eu fico pensando nessa figura esquisita. Todavia, esse ser esquisitíssimo, quando abria os seus lábios, o que acontecia? Multidões iam vê-lo. Um negócio inexplicável. E é interessante que o sermão dele só tinha uma sentença. Não tinha um esboço, não tinha um esboço, não tinha uma sentença, não tinha uma exegese, não. Não tinha divisão, 3 pontos, 4 pontos, aplicação, aquela coisa toda que a gente conhece. Qual era a mensagem relevante que todos os dias ele pregava para aquelas multidões que vinham até ele?
Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Uma mensagem curta, mas que exprime uma verdade transformadora. E qual é essa verdade? Que para receber ou para entrar no reino é necessária essa transformação, ou aquilo que Jesus chamou e disse a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Eu pergunto a você que está aqui comigo nessa noite: você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Não é frequentar, vir à igreja, sentir um arrepio, fazer uma declaração ali e acolá. Eu falo de novo nascimento, tão profundo, que foi capaz de mudar totalmente a sua vida. Você não é mais a mesma pessoa, você não tem mais os mesmos hábitos, até o seu falar ficou diferente, até o seu olhar ficou diferente. Você passou por esse processo divino. Me lembrei agora de Santo Agostinho, voltando à sua cidade. Sua mãe orou 30 anos por ele. E Santo Agostinho, antes de ser o Santo Agostinho, né, era um devasso. Pense num cabra desmantelado. Santo Agostinho escutava Safadão o tempo todo. Era Safadão e aquelas músicas feias, que era da bagaceira. Aí um dia ele está voltando lá e uma das suas concubinas amantes grita: Agostinho, Agostinho. E ele ouviu aquela voz, lembrou o instante do seu passado e disse: sou eu, mas não sou eu. Não sou eu. Não sou mais eu. Pois bem, este era o sermão deste homem. Mas a sua popularidade aumentava a cada dia, a ponto dos doutores da lei logo se preocuparem e criarem uma comitiva, a fim de investigar quem esse pregador desengrenhado, talvez cabeludo, fedorento, com uma dieta esquisitíssima. Quem é este que as multidões o seguem? Será que ele é o Messias? Será que ele é o profeta Elias? Será que ele é o profeta? Quem é esse? Então, e mais, ele está batizando judeus. Como é que ele batiza judeus? Porque meus irmãos sabem muito bem que os judeus criam que ao nascerem e por nascerem judeus já eram salvos. Quem precisava de salvação eram os outros povos, não eles. Pois bem, este homem estava batizando judeus. Que blasfêmia, que coisa estranha. Vamos lá então investigarmos quem é esta figura. Afinal, é um escândalo o ponto de vista teológico deste cabeludo do deserto. E João, ao ver os líderes religiosos de Betânia, ele não suaviza. Inclusive, eu acho que João não entendia nada de marketing. Porque imagine, quantos anos havia que Deus não falava com o seu povo, meus irmãos? De Malaquias até... Aí João, depois de 400 anos, como é que eu e você faríamos? Queridos, a paz do Senhor, como o pastor Roberto fez hoje. Queridos, a paz do Senhor. Que noite maravilhosa. A gente faria assim, né? Mas quando João via os rabinos, os doutores da lei, os fariseus, não entendendo ele de marketing, ele disse o quê? Raça de víboras. Meu amigo, que desmantelo da pílula. Ele não quer agregar nada, né? Não quer agregar ninguém. Pois bem, meus irmãos, essa figura é muito estranha. As dos versos 19 a 28, como lhes disse, o Sinédrio, aquele tribunal religioso composto pelos 71 magistrados, envia então a comitiva, não porque eram curiosos apenas, mas porque era dever do Sinédrio investigar todos aqueles que diziam ser o Cristo. É importante lembrarmos que antes do Senhor Jesus, outros se manifestaram e disseram que eram Cristo. Então essa comitiva era enviada a cada evento desse em Jerusalém, né, para saber se essa figura de fato o era. Por isso que eles enviam-no até João.
E as perguntas são bem interessantes. Eles começam: és tu o Cristo? Quem tu és? E João, já entendendo, vai dizer: não, eu não sou o Cristo. Vocês estão enganados. Ele entendeu já aquela pergunta: não, eu não sou o Cristo. Aí eles continuam: então você certamente deve ser Elias, porque afinal de contas, em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, diz que nos últimos dias viria um no espírito de Elias. E o que é que João diz? Não, eu também não sou Elias. Eu não sou ele. Aí a comitiva faz outra pergunta teológica. E perguntam: és tu o profeta? E essa pergunta nos remete a Deuteronômio, lá no capítulo 18, que Moisés disse que também nos últimos dias viria um profeta como ele, Moisés, que pregaria a salvação e arrependimento do povo. E a negativa de João continua: não, eu também não sou o profeta. Aí no verso 22 eles dizem: então seja claro, pelo amor de Deus, pois precisamos levar informações a quem nos enviou. Pedimos que você nos diga, porque se você não é o Messias, se você não é Elias, se você não é um profeta semelhante a Moisés, nos diga afinal quem é você. Em bom nordestino, lá da Paraíba: quem molesta tu é, hein? Quem molesta tu é? Batizando, pregando. Oxe, quem tu és? E a resposta dele é sucinta, verso 23. Eu sou apenas uma voz. Eu sou a voz do que clama no deserto. E aí eu me surpreendo ainda mais com essa figura. Porque mesmo quando ele vai se declarar acerca de quem ele é, ele não usa, Lucas, as palavras dele. Ele vai lá em Isaías. Ele vai lá em Isaías, e as declarações acerca dele mesmo, ele diz: eu não vou dizer quem eu sou, não, eu vou dizer o que Isaías diz, quem eu deveria ser. Eu sou só uma voz, homem. Uma voz que clama no deserto. Era como se João dissesse: eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Interessante é que Jesus disse que entre os nascidos de mulher, não tinha ninguém semelhante a João, entre os nascidos de mulher. Mas o próprio João, acerca de si mesmo: eu não sou ninguém. Quem é a igreja ICNV em Maceió? A gente não é ninguém. Que prédio bonito. O prédio é bonito, mas a igreja dentro dela é mais linda. A gente é só uma voz que clama no deserto. João, é como se João dissesse: eu só sou uma caixa de som que amplifica. Eu só sou uma caixa de som que amplifica a mensagem. Esta igreja precisa ser apenas a caixa de som para essa cidade que amplifica a mensagem. Não fomos chamados para proclamar a nossa denominação. Não. Nós somos chamados para proclamarmos a mensagem que importa, que transforma, que salva vidas, que continua restaurando corações, que continua restaurando casamentos destruídos. Apenas isso. Eu não sou nada disso que vocês esperam. Eu não sou nada disso que vocês pensam que eu sou. Eu sou só uma voz. Meus queridos irmãos, o Evangelho não é sobre nós. O Evangelho não tem nada a ver com as nossas palavras, nossa autoridade. Essa declaração de João já deveria nos dar um senso missional mais profundo. Que ao falemos não de nossas ideias, mas unicamente da verdade de Cristo.
Apenas disso e nada mais. A verdade de Cristo. Amplifiquemos a mensagem de Cristo. João não buscava títulos, notoriedade, reconhecimento, cargos, funções. Ele apenas era uma voz. E esse é um dos meus conselhos para essa tão amada igreja por mim. Apenas amplifique a voz do Cristo ressurreto. Nós somos assim, nós somos assados. Que bobagem. Que bobagem. No verso 24, dá um nó na cabeça maior daqueles homens. Você não é o Cristo? Você não é Elias? Você não é o profeta? Que audácia é esta sua de chamar o povo da aliança para ser batizado, se você não tem a autoridade de Cristo, de Moisés, nem de Elias? Que audácia é essa? Vamos fazer uma inferência possível, né? Vamos fazer uma inferência possível? Eu fico imaginando João quando escuta isso, pastor Amaro. João faz assim, ó. João olhando assim com um certo sarcasmo santo e dizendo assim, quer dizer que vocês estão estranhando porque eu estou batizando nesse rio aí. É sério mesmo, Vocês não entendem não o que eu estou fazendo não, né? O que eu estou fazendo é pegando pecadores, dando um banho neles, e eles saem molhados. O máximo que eu posso fazer é isso. Mas virá um que ele pega a pessoa e a mergulha no Espírito Santo. E ele não sai só molhado, ele sai encharcado, transformado e salvos pelo seu poder. Ele virá. Então, vocês não estão entendendo nada do que eu estou fazendo aqui. É isso que João fala. Ele vai mergulhá-los em água viva. E talvez o texto sugira isso. E do interior deles, talvez, fluirá mais rios de águas vivas. Porque eles foram transformados por esse Cristo. Aí nós entendemos quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas. E eu espero que essa seja a nossa realidade também. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. É dele que eu estou falando, disse João. É dele que eu estou falando. O meu batismo com esta água é apenas uma sombra do que virá. E todo olho o verá. Aquela comitiva vai embora. Não sei se satisfeita, mas eles só estão lá para relatar as coisas. No verso 29, no dia seguinte, meus irmãos, e eu fico assim, outro exercício de imaginação agora, bora. Vamos lá para Betânia, bora. João é surpreendido, porque ele vê, pastor, o cumprimento da profecia. Talvez na cabeça dele venham algumas reminiscências. Talvez venha, Gênesis capítulo de número 3, verso 15. Talvez venha Moisés, talvez venha Elias, talvez venha, Abraão. Naquele momento, tudo sendo processado. E ele olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu fico imaginando a empolgação, a euforia daquele homem. Todavia, isso é um anticlima. Porque a reação das pessoas não foi aleluia, glória a Deus. Não foi. E por quê, irmãos? Por que não houve euforia? Porque um judeu, debaixo do jugo romano, gostaria de ouvir o seguinte: eis o vosso rei. Eis aquele, o leão da tribo de Judá,
que irá agora destronar estes que oprimem Israel. Era esta a mensagem que aquelas multidões esperavam. Mas quando eles ouviram, cordeiro? Oxe! Ele disse o que mesmo? Ele disse cordeiro. Cordeiro? Oxe! E não é um leão, não? Não, cordeiro. Não, está errado. Tu escutasse errado. Não escutei. Tu escutasse o quê? Rapaz, parece que foi cordeiro mesmo. A outra disse até assim, foi cordeiro. Frustração. Por quê, irmãos? Porque cordeiro é fraco. Porque cordeiro é dependente. E porque cordeiro remete a sacrifício. Sacrifício. Quando eles pensavam em cordeiro, isso os arremetia a Gênesis capítulo 3, quando os nossos primeiros pais pecaram. E o que foi que Deus precisou fazer para cobrir a vergonha dos nossos primeiros pais? Matou um animal. Não sabemos qual. Matou um animal. Para cobrir a vergonha dos nossos primeiros pais, ou seja, para desfazer, de certo modo, o que os nossos pais fizeram por si só, porque quando se perceberam nus, o que é que eles fizeram? Se cobriram. Aí Deus disse, não será do modo de vocês, não. Tem que ser do meu modo. Para que a sua vergonha seja coberta, tem que ser da minha maneira. Eles haviam pecado. E qual era o pecado? A pretensão de serem autônomos de Deus. A pretensão de viverem sem Deus. A pretensão sem viverem debaixo da lei de um Deus bondoso demais, que havia criado tudo tão belo, tão magnífico, tão bonito, com cada ordem, com cores, com delícias tais. Eu fico imaginando o menu do Éden. Menino, era cajá, era manga, era jaca, era jabuticaba, era goiaba. Diga a sua fruta de preferência aí, vai, diga a sua. Abacaxi, diga a outra. Vá, diga. Vê se... Atemoia, irmão, kiwi, aleluia. Né? Aí se fosse assim, modernamente, vamos imaginar as guloseimas, bora imaginar a guloseima do Éden. Vamos lá. Pastel de carne. Né? Tapioca. Picanha. Que mais? Delícias e mais delícias. Acarajé, povo bom da Bahia. Hein? Não? Gente, era tanta coisa linda, tanta coisa maravilhosa. E ainda tinha um papo no final do dia, e quem sabe, com um cafezinho. Oh, glória! Pois bem, os nossos primeiros pais vão lá e fazem o que nós sabemos. E por isso nós estamos aqui, Nixon, pagando boleto. Graças a Deus que pagamos. Quando eles pensaram em cordeiro, eles se lembraram na hora. Cordeiro morre. Que rei é esse? Que salvador é esse? Que morre. Quando eles pensaram em cordeiro, eles lembraram de Abel, pastor Cavalcante. Caim, querendo cultuar o Senhor, ofereceu algo ao Senhor, que não agradou o Senhor. Mas Abel ofereceu um animalzinho ali, um sacrifício. E diz o texto sagrado que aquele gesto agradou a Deus. Diz o texto sagrado que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Então, quando eles pensaram em cordeiro, tudo isso vinha em suas mentes. Quando eles pensaram em cordeiro, eles talvez se lembraram de Abraão, em caminho do Moriá, 3 dias caminhando. Olha, eu fiquei pensando no seguinte, imagina Abraão, quantos anos Abraão tinha, mais ou menos ali? Estava novo, uns 115. Mas o veão, cheio de vigor, meu amigo. 3 dias caminhando. 3 dias. E não era caminhando ali na Pajuçara, não.
era subindo para Bateguara. Era, meu amigo, o véão, né? E tu aí com 40 anos morto dentro da roupa. Tem misericórdia, pai. Em nome de Jesus, vai caminhar. O véão, meu amigo, caminhando. Talvez eles se lembraram dele, de Abraão, onde foi pedido o maior teste da sua fé. E eu imagino, vamos imaginar, chegando lá no Moriá, ele e o seu molecão, sei lá, 14, 15 anos, Isaac, não é assim, senhor teólogo? E o pirraião disse o quê? Vamos pensar um Isaac da gente, um Isaac da gente, viu? Um Isaac da gente. Porque o texto bíblico, né? Papai, onde está o cordeiro? Um Isaac nordestino. Eita, subida braba da pila, viu esse pai? E mais com feixe de lenha. E ele chegando no Moriá, ele disse, Paim, ô Paim, oxe, eu estou vendo aqui a lenha, eu só trouxe uma peixeira, não foi? Paim, e cadê o cordeiro? E o bode, pai, e o bode? E talvez aquele ancião embargou um pouquinho a voz e disse, Deus vai prover para si, meu filho, um cordeiro. É como se ele dissesse, filho, se Deus prover o cordeiro para ele, você não vai morrer. Se Deus prover, filho, você não vai precisar morrer, meu filho. Se Deus prover, sua vida será poupada. Meus irmãos, e porque Deus sacrificou o seu filho, nós fomos poupados da morte eterna. E porque Deus não poupou o seu filho, nós fomos feitos livres nele. E porque Deus providenciou o perfeito cordeiro, nós escapamos da condenação eterna. Aleluia! Aleluia! Livres, livres em Cristo. Porque Deus entregou o seu primogênito, a morte não alcançou mais as nossas vidas. Então, quando eles pensaram em cordeiro, tudo isso vinha. E digo mais, talvez pensaram também no Êxodo, depois das 9 pragas. E Deus disse, eu acho que Deus dali era meio de Maceió, nos anos 80. Vou matar geral. Vou matar geral, Moisés. Vou matar geral. Esse fala está pensando que é alguém. Vai morrer tudinho, vai morrer tudinho. E aí Moisés disse, não tem como escapar disso, não tem. Peguem um cordeiro, imolem o cordeiro, peguem o sangue desse cordeiro e passem nos umbrais das portas de vocês. E quando o anjo da morte passar, vocês serão poupados, mas todos os primogênitos do Egito morrerão. E assim aconteceu. João estava dizendo sobre esse cordeiro. É como se João dissesse, acabou Yom Kippur. Acabou, traz cordeiro, mata cordeiro, traz cordeiro, mata cordeiro, e peca, e traz cordeiro, e peca, e mola cordeiro. Acabou! Porque Deus enviou o cordeiro perfeito dele, que tira o pecado do mundo. Porque como é que eles pensavam que iria ser quando o Messias viesse? Quando o Messias viesse, nós vamos entrar no seu reino e vai continuar tudo do mesmo jeito. A gente peca, mata o cordeiro, ele nos perdoa e está tudo certo. Mas ainda assim a culpa ficava. Será que a gente ofereceu certo? Será que eu poderia ter oferecido um cordeiro melhor? Será que realmente eu dei aqueles grilhos da cabeça da gente? Eles também pensavam. Eles também pensavam do mesmo jeito. Aí João diz, o perfeito cordeiro veio. O perfeito cordeiro veio. Meus irmãos, é extremamente revolucionário o que João está propondo, afirmando. Extremamente revolucionário. Porque não era só um símbolo, era a definição perfeita do que agora seria estabelecido em Cristo.
anulando aquela antiga aliança ou amplificando aquela antiga aliança, aprimorando-a e levando-a à perfeição. João estava dizendo, tudo aquilo que vocês faziam era só uma sombra. Mas na cabeça dele, lembrem-se, eles queriam um leão que matasse, não um cordeiro que morresse. Eles não queriam um cordeiro que morresse. Eles queriam um leão que matasse. Meus irmãos amados, porque o eterno Deus enviou o seu Filho, acabou o nosso medo, acabou a nossa culpa, acabou esse negócio de ficar com dúvida. Tem gente que fica com dúvida, será que eu sou salvo? Será que eu sou salvo? Eu pequei de novo. Você vai pecar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Arrependa-se. Arrependa-se sempre e vá até o Cordeiro pedir perdão. Porque Deus entregou o seu Filho, os nossos filhos foram poupados, queridos. Deus amou o mundo de tal que deu unigênito. Não é parecido, não. É da mesma essência. Ele entregou esse Filho, esse Cordeiro, para morrer em nosso lugar. Então, ao ouvirem sobre o Cordeiro, eu acho que eles não entenderam nada. Porque esperavam um libertador, com espada na mão, um exército, para pegar César e botar para correr de Jerusalém. Mas não foi isso que eles encontraram. Eu repito aquela pergunta, quem é Jesus para você? Porque às vezes nós estamos à procura de um Jesus, Cláudia, que funcione. Eu quero um Jesus que funcione. Segunda-feira acordei e hoje eu estou meio depressivo. Eu quero um Jesus que cure minha depressão. Terça-feira, meu casamento não está tão legal. Eu vou recorrer ao Jesus consultor de casamentos, que vai resolver o meu casamento. Na quarta-feira, boletos e mais boletos, e aqueles Pix não chegaram. Senhor Jesus dos boletos, vem socorrer-me. A gente fica procurando um Jesus que funcione. Talvez aquelas multidões procurassem um Salvador que funcionasse. Mas, meus irmãos, o Evangelho não é sobre nós ou as nossas necessidades, porque Ele sabe muito bem do que nós precisamos. Pastor, e se eu morrer e se meu marido não for salvo? Azar dele e sorte a sua. A salvação, ela é? Continue orando, continue clamando. Não faça como João, não, viu? Não faça como João, o Batista, não. Chega para o seu marido assim, raça de víbora, chefe, faço não. Em nome de Jesus, faço não. Né? Continue amando, respeitando, continue intercedendo. Seus filhos também. Ai, pastor, meus filhos não são salvos. Continue orando, amém? Continue orando, continue clamando, continue orando, continue clamando, mas é salvação individual. Então a gente precisa parar de buscar, Júnior, esse Jesus que funcione. Ele precisa ser, sim, e Ele é o nosso Salvador, mas Ele precisa ser o nosso Senhor. Aquele que diz, é assim e pronto. E a gente fala assim, ó. Porque o Jesus que funciona, e todo mundo oferece por aí. Tem um monte de Carrefour da fé que oferece um Jesus que funcione. E o Jesus que funciona diz que você é lindo. Você é um príncipe de Deus. Você é um chuchu. Você é um bolo de maçapulba. É assim. Oferece um Jesus que funcione. Mas nós queremos o Jesus que salva e é Senhor, que nos constrange a segui-lo, se as coisas vão bem ou se as coisas vão mal, se estamos alegres ou se estamos felizes. Nós o seguimos assim mesmo, porque nós não fomos chamados para termos saúde perfeita, a perfeita ordem do nosso lar, o perfeito casamento, os filhos mais perfeitos.
Sabe, acordarmos todos os dias assim, como se tivéssemos tomado assim uma dose cavalar de um calmante, né, de maracujina, e a gente sempre está de bem-estar. Não, meus irmãos, não, meus irmãos. Seguir a este Cordeiro nos constrange, dá trabalho muitas vezes, mas nós precisamos dizer a verdade às pessoas. A ICNV Maceió deve e irá continuar dizendo a verdade, que seguir Jesus não é fácil. Não é fácil. De fato é para os eleitos dele. De fato é para os eleitos. Vai custar muito caro você seguir esse Cordeiro. Bem, para João só custou a cabeça. Porque nós temos a ideia, eu estou seguindo Jesus, vai dar tudo certo, não é assim, né? A gente quer perfeição aqui. Perfeição e paz é? Porque lá, diz o texto em Apocalipse, que ele vai enxugar a última lágrima que ficou. E eu tenho por mim que essa lágrima é o seguinte, olha. Eu lá, olha, chorando. Ainda bem que foi ele, porque se fosse eu, estava lá. E ele vai enxugar essa lágrima do nosso rosto. Encerrando aqui, meus irmãos, eu me remeto a 2 jardins que a Bíblia traz. O Getsemane, aliás, o Éden e o Getsemane. E lá no Getsemane, olha que coisa interessante. No Éden, Deus disse o que a Adão? Se você me obedecer, você viverá. Não é assim? Intrinsecamente é isso. Se você me obedecer, você viverá, viu, Abel? Então me obedeça, Abel. Fique firme, Abel. Adão. Não ceda, Adão. Já estou confundindo os cabras, ó. Não ceda, Adão. Fica firme, Adão. A árvore é bonita, a árvore é legal. Adão, não se atreva a comer dela. Adão, se você me obedecer, você viverá. Mas é interessante, o que foi que o Senhor disse ao seu filho no Getsemane? Intrinsecamente, meu filho, se você me obedecer, você morrerá. E por 3 vezes o Senhor disse, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse cálice. E como eu acho que Jesus era bem-humorado, ele diz assim, perdi. E porque ele obedeceu, eu e você temos vida e vida eterna. Louvado seja pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu creio que o Espírito Santo já nos fez aplicações nessa noite. Já tocou em pontos na minha e na sua vida. Mas deixe-me trazer apenas 2 aplicações a mais. ICNV Maceió agora. Não olhe para si. Não se preocupe com notoriedade. Não se preocupe, sabe, em destaques. Em terem as figuraças da cidade conosco, está conosco fulano, Beltrano. Não se preocupem com estas coisas, apenas amplifiquem a mensagem e digam unicamente a verdade, em amor, com respeito, sem fazer feito João, né? Raça de víbora, não, faço não. Em amor, em respeito, em cordialidade, em educação, mas a verdade, custe o que custar. Segundo, meus irmãos, o Evangelho é sobre Jesus. Tudo aponta para esse Cordeiro. E repito-me aqui de novo,
Essa ideia de que nós somos o centro da Bíblia, que nós somos o alvo do coração de Deus, que Deus irá mover. Quer ver? Uma bobagem, me desculpem, eu não sei quem segue, eu não estou na minha casa de origem, então eu vou falar. Que bobagem, as pessoas elas saem assim, inebriadas, quando alguém diz assim, entenda o processo de Deus, há um processo. Que bobagem! Meus irmãos, o que eu e você precisamos todos os dias é conversão a esse Cordeiro de Deus. O que nós precisamos todos os dias é dizermos feito João, mais à frente ele diz, importa que ele cresça e que eu diminua. É o que importa, somente isso. E como João, terceiro, cria uma estratégia para falar desta mensagem que importa. Porque o verso 31 nos sugere isso. Quando João diz assim, eu mesmo não o conhecia. O que nos deixa entender que a infância, a adolescência dos primos não foi próxima. E quando eles já adultos, João também no meio daquela multidão, se Deus não tivesse revelado, não teria conhecido. Ele diz, eu mesmo não o conhecia. Mas por isso é que eu vim batizando com água. Nos parece que João criou uma estratégia. E aí vale um prédio bonito como uma estratégia. A preservação do bom nome da igreja como uma estratégia. O zelo que nós vemos aqui como uma estratégia. A fim de quê? A fim de apresentar e revelar a verdadeira mensagem que importa. Que meus amados irmãos continuem sendo abençoados em nome de Jesus.